Olá, nós somos do grupo que vai falar sobre o processo de normatização do comum em crises ecológicas. Nós vamos nos basear no texto A Raiz Humana da Crise Ecológica. E o grupo é composto por mim, Kathleen. Por mim, Letícia. Por mim, Cibele. E nós vamos falar um pouquinho do quanto se tornou comum as crises ecológicas e até mesmo climáticas, focando um pouquinho mais, e o quanto isso é errado e não deveria ser dessa forma. O comum traz esse peso de normalização, do qual o nosso grupo pensou nesse tema justamente por isso, do qual a gente não quer que isso se torne comum e cada vez mais normalizado. O texto inicia enaltecendo a revolução digital, né? Ele pontua o que é bom, o que trouxe de bom, o que melhorou, mas também pontua pontos negativos, né? Que é muito difícil, porque a gente fica hoje em dia falando, porque a tecnologia mudou isso, porque a tecnologia melhorou isso, aquilo, outro. Mas, em contrapartida, a tecnologia também tem o seu lado negativo, que é um pouco assim, deixado de lado, porque é tanta melhoria que as pessoas ficam, será que por causa disso não tem... Será que a gente não pode deixar de lado, ou né? ter uma saída mais fácil? Então. E aí a gente entra nessa parte da crise ecológica, que é uma coisa que é falado, mas não tem devida atenção, né? Como assim, a gente pega agora o Rio Grande do Sul, né? Tudo que aconteceu, as pessoas se chocando, é uma coisa que acontece praticamente sempre. As enchentes do Rio Grande do Sul acontecem sempre. Não, e já havia um projeto, né? Sim, sobre isso. Já aconteceu. Exato. Já teve outras mobilizações. Mas é isso, né? A internet em si, as maravilhas da tecnologia, faz com que o ser humano esqueça, né? A gente hoje em dia tem memória de lambari, que é a memória curta, né? Então, assim, aconteceu isso agora, todo mundo se choca e aí depois vai deixando de lado. Como essa parte de... é chocante que algum mas lugar... Mas é chocante até que ponto, né? É chocante agora, mas passei o próximo vídeo. Putz, nossa, Sim, que engraçadinho. É basicamente isso. Ainda mais com as redes sociais, hoje em dia, todo mundo quer, ainda mais nessa questão do Rio Grande do Sul, o que aconteceu muito foi, eu quero mostrar que eu tô ajudando, mas eu não tô fazendo. Mas eu quero que você faça. Porque ocorreu muito isso, uma cobrança. E aí a gente vê... você é influenciador e não tá postando. Exatamente. E aí a gente vê até onde que o ser humano vai nessa questão da rede social, da internet, da tecnologia, com os seus próprios princípios. A gente até tem aquela indagação, até onde a tecnologia realmente é boa, né? Será que é tão incrível assim? Então, eu acho interessante que no texto ele fala também de poder. Sim. Né? E eu acho que sim, o quanto que a tecnologia também pode estar concentrada num determinado grupo que detém desse poder e não usa para os devidos fins. Eu acho que isso é o pior, né? São essas tragédias anunciadas que não são resolvidas, justamente porque cai no comum, né? Ou então eles acabam deixando para depois, achando que o depois nunca vai chegar. Só que, gente, se tratando de meio ambiente, o depois é hoje. O depois é agora. O depois é daqui a 30 minutos, né? Sim. A gente viu esses vídeos impressionantes, um bom exemplo é o próprio Rio Grande do Sul, do quanto a água subiu em muito pouco tempo, né? Então, assim, se você fosse deixar para depois, acabou, todo mundo perdeu tudo, né? Então, trazendo isso para um âmbito global, isso é muito grave, né? E aí, por mais que a gente fale que tem uma conscientização, o poder, quem detém desse poder, não está fazendo bom uso das tecnologias. É isso que você está falando. E as pessoas estavam utilizando das redes sociais para cobrar influenciadores. Quem são influenciadores? Em vez de cobrar os políticos, né? O poder público. Sabe? Então é uma coisa assim que chegou a virar meme. Eu acho que um dos melhores memes era gente, não é hora de procurar os culpados. Assinado os culpados. Com certeza. Sim, exatamente. Porque é muito isso. O poder realmente tira o foco de si mesmo, né? Divide a população em subgrupos e faz esses subgrupos brigarem entre si. Então, quem não é influenciador briga com influenciador, quem é influenciador briga com alguém maior. E aí tudo fica nessa briga, nessa coisa de eu tô fazendo, mas você não tá vendo, eu tô fazendo, mas você não tá vendo. E quem deveria estar fazendo?
tem recurso para estar fazendo, são os políticos, estão ali, sabe? Estão tranquilos, estão esperando. Mais grave e cai no nosso comum, que é o seguinte: agora os políticos, né, quem está à frente dessa situação, não está trabalhando efetivamente para resolver futuramente. Vamos supor, para que isso não venha acontecer daqui a 10 anos, por exemplo. Sim, é só uma coisa imediata. Eles estão trabalhando no imediato. Que justamente são as redes sociais, né? Sim. O imediato. E aí a gente para, não é isso, não é o caminho. Vamos direcionar para o caminho certo. Só que aquilo não é direcionado corretamente, né? É aquilo que você falou, foca onde? Nas redes sociais. Rede social é o quê? É imediato. É o agora. Agora eu tô resolvendo. Agora eu criei um abrigo. Agora eu dei alimento. Gente, mas a gente precisa pensar a longo prazo. Se isso aconteceu agora, não é o suficiente. Exatamente, é estrutura. Como que a gente vai melhorar para isso não voltar a se repetir? Porque vai voltar a se repetir o que é pior em muitos outros lugares do país. E lugares, talvez, com não tanto acessibilidade, nem com tanta facilidade. O Rio Grande do Sul ainda está muito perto aqui do Sudeste, né? Então, assim, o Sudeste ajudou bastante. Claro, não tirando o mérito das outras regiões do país, que todo mundo ajudou. Isso, o que eu digo é na questão de logística, de facilidade de ajuda. A ajuda conseguiu chegar muito mais rápido nesse sentido. Que talvez, se fosse na ponta do Nordeste, a ajuda de São Paulo, por exemplo, demoraria a chegar. São Paulo conseguiu enviar aquelas bombas, né, para drenar as águas. Cara, excelente. Mas e se fosse muito mais longe? Ia conseguir? Ia chegar a tempo? Então, assim, o que a gente está fazendo? Está trabalhando para que isso não ocorra em outras localidades do Brasil, né? E nem que venha se repetir no mesmo lugar. E mesmo que ocorresse, né? Vamos lá. É crise climática. Uma coisa que agora dá pra gente tentar ir reparando, mas vão acontecer muito mais. Mas era para esses estados terem verba o suficiente para eles se autoajudarem. Sim. Sabe? Mas não tem. Se reerguerem. Era para eles se reerguerem. Pô, o Rio Grande do Sul é enorme. Sabe? Não tem como um estado desse tamanho, com essa importância que o Rio Grande do Sul tem, não conseguir se reerguer de uma crise assim. Sabe? Tudo bem, eu sei que foi uma super enchente, mas primeiro é algo que já tinha acontecido, então eles já deviam estar preparados, mas não estavam. Eles tentaram barrar água com um saco de areia, gente. Pelo amor de Deus. Não parece piada, parece brincadeira, cara. E aí o medo que gera é muito grande, né? Aí as redes começaram a falar, porque não vai ter mais exportação de arroz, e pronto. E aí nos mercados começaram a comprar arroz adoidado. E aí saiu uma notícia, não vai mais ter exportação disso, e pronto. O negócio pega fogo e, de novo, esquecem do que realmente foi importante. Sim. E quem tá no Rio Grande do Sul não vai poder brigar agora. Lógico que não. Por política pública. Não, entendeu? Então isso ficaria pelo resto dos estados, né? Era isso que os outros estados deveriam fazer. Enquanto aquele estado se preocupa em se reerguer, os outros estados têm que ir lá e falar, e aí, querido? Você tá aí, você tá no poder, o que você tá fazendo que aconteceu um desastre desse? Uma catástrofe dessa. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Mas é igual o autor aqui até pontua, que todo mundo acha que a realidade, o bem-estar vai desabrochar espontaneamente. Todo mundo tem essa questão. Que nem a gente está falando do Rio Grande do Sul, mas em questão de crise climática, a gente também pode pontuar o calor extremo que está fazendo, que é uma questão do e depois. Porque foi deixando para depois, e hoje em dia a gente tem, aqui no Brasil mesmo, locais que chegaram a 60 graus no verão. Tivemos o dia mais quente do Brasil no ano passado. Foi um inferno de sair na rua. Sim, aqui em Santos já marcou. Aqui também. Exatamente. Não, e aqui, a gente agora trazendo um pouquinho para nossa região, que é aqui de Santos, a gente tem essas possibilidades de problemas climáticos muito próximos da gente. Sim. A gente tem calores excessivos. Gente, os idosos morrem no nosso verão. Sim. Eles não aguentam, porque o verão aqui é muito quente. É muito quente. E aí, assim, a gente, infelizmente, se a gente não tiver um projeto efetivo, a gente está muito perto de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, acontecer aqui. Santos é uma ilha, a gente está rodeado por água. Sim. Sabe? Se é um lugar que dá para ter enchente, fácil enchente, é aqui. Santos, ainda mais a estrutura que a cidade tem. Exatamente. Estrutura nenhuma. Não, eu ainda acho que o que salva Santos são os canais.
né? A distribuição dos canais ajuda muito. Só que já não está sendo tão efetivo quanto deveria. Então, no passado teve gente. Qualquer chuva alaga, Qualquer chuva alaga. Qualquer chuva aqui a gente não consegue se locomover, a gente não consegue andar. Então, assim, agora que, pegando o Rio Grande do Sul, será que os nossos políticos estão pensando que isso pode acontecer aqui? Estão fazendo alguma coisa efetiva para melhorar? Isso será não que é uma coisa de agora, né? Santos sempre teve essa ideia de que vai virar Atlântida. É verdade. O mar vai avançar. Gente, a minha avó conta essa história. Desde sempre, ela sempre fala que... Não, eu não sou daqui. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que me falaram. Santos vai afundar? Não se preocupe, não fica muito tempo na cidade não, porque a cidade vai afundar. Eu falei, nossa, sim. Que é isso, gente? São Vicente também é outra região que sempre foi dado que vai afundar. A Biquinha não vai existir. Vivessem assim, mala pronta pra ir embora. E aí a gente entra de novo na questão do imediato, porque os portais que falam sobre Santos sempre colocam, daqui a 50 anos Santos não vai mais existir. Exato. Fica por isso. Acabou ali, morreu na rede social. E aí entra na política, tipo, se não vai mais existir, então vamos levando cavalinha, levando pra mudar. Agora não poderia ser não. O que a gente pode fazer para Santos existir daqui a 50 anos? O que a gente pode melhorar? Onde a gente pode investir? Cidade de portuária que existe. Do país, o maior porto da América Latina. É o maior porto da América Latina. Então, como assim eles estão tudo bem afundado? Normalizando. Tudo bem afundado. Gente já sabia. A gente já sabia que ia afundar. A gente só tava esperando, gente. Entendeu? É isso, é o comum. É tão absurdo, mas é comum. É de senso comum. Todo mundo fala isso. Vai afundar. As pessoas falam num teor de brincadeira e... Como se não gerasse uma inquietação. Porque essa parte de ter se tornado comum, de ter se tornado popular, tirou a gravidade, né? O choque que é. Exatamente. Falar que uma cidade não vai mais existir. Exatamente. Que é o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Sim. Zonas não vão mais ser habitáveis, não vai ter mais cidade. Não tem, exato. Vão ter que criar a cidade do zero. Vão existir mais. Famílias inteiras perdendo coisas de vida inteira. Gente, eu vi reportagens de idosos falando, isso aqui era a minha vida. Isso aqui era tudo que eu construí. Gente, tem noção, assim, álbum de fotos. Tem pessoas que vão ter gerações que não vão ter nenhuma foto de infância, de nada, foto de avô, de bisavô. Sabe aquela, eu fico pensando muito naquelas fotos que a casa da minha avó tem, aquela que a avó coloca a foto da bisa, sabe assim, na parede. Que, você não tem essa foto, você não tem essa foto em rede social. Tudo bem que hoje, né, as futuras gerações têm muito em drive, nuvem e não sei o que, com a tecnologia. Beleza, mas e o que você não tem, mas né? Aquilo do passado, né? a história, exatamente. É diferente. É diferente, carrega um peso diferente, né? Imagina você não conseguir falar para os seus filhos como que era a sua avó, porque todas as fotos estão perdidas na lama, sabe? E parece, assim, a gente falando assim, foto, casa, uma coisa muito material. Mas é uma coisa, são coisas simples, são coisas básicas. Exato. É básico, a pessoa tá perdendo. É suporte emocional, Sim, nós estamos perdendo tudo bem básico. Que não é necessidade básica, não é fome, não é necessidade fisiológica, mas eu acho que tem um apelo emocional muito forte que as pessoas precisam nesse momento, né? É perder um álbum de fotos, é perder uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma documentação, que você não vai achar nunca mais. Nunca mais ali. Quando você for emitir um documento, vai ser segunda via para sempre. Parte da sua história, né? Tá perdendo. É perca de identidade. Você perde essa identidade. Exatamente. A mesma coisa com a região. Querendo ou não, a gente não pode ignorar o fato de que, por exemplo, falando agora um pouco aqui da Baixada de novo, Santos e São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Exatamente. Ela afundou, você perdeu uma parte da história do Brasil. Completa, a Biquinha você perdeu. Então a gente tem uma questão também muito maior, que aí a gente já chega de novo no fato. Por que ninguém está falando sobre isso fora daqui? Exato. Ninguém fora de Santos, da Baixada, pensa, nossa, ou então de outros estados, aquela cidade ali vai afundar. E aí ele pensando nesse quesito, vai afundar, e vai perder metade da história do Brasil. Exato. Primeira praia do Brasil, do país todo, Rio Grande do Sul, também. Quantas coisas, Porto Alegre ficou completamente inundado. Gente, e aí, o aeroporto. Sim, eu vi. O aeroporto. Eu tenho uma amiga que ela é daqui, Doni Santos, e aí ela é gaúcha. Ela veio pra cá em 2018. Ela viu a situação, ela pegou um caminhão e saiu daqui e foi pra lá, levando as doações daqui do Doni Santos.
que eu achei bem bacana. Ela postou tudo também, fez a maior campanha de arrecadação e não para. Sim, enquanto outras pessoas postaram na semana passada e ficou na semana passada. E ninguém fez nada para ajudar. Bom, essa foi a nossa discussão, né, sobre o comum e a nossa crise climática. E o nosso objetivo com essa discussão é justamente isso, a gente refletir e tentar transformar o comum no incomum novamente, só para causar uma inquietação e uma reflexão. Claro que não é o fim, mas é o início, né? É o início do fim. De alguma... É o início do fim. Ficamos por aqui, muito obrigada.